fudeu com a Bíblia. Então é isso. Partiu assim da questão da arqueologia e da história, muita coisa que a Bíblia cita, lugares históricos, né, acontecimentos, suponhamos que lugares que existiu, né, quando a gente vai ver dentro da narrativa da Bíblia, são coisas que aconteceu bem recente, ou são lugares que passaram a existir recente, cidades, né? O que ela joga lá para, vamos supor, 1800 anos antes de Cristo, 1200, quando você vai ver dentro da arqueologia, ali surgiu no século VI, século VII, ou seja, você descobre que houve ali anacronismo por parte dos escritores da narrativa. Sim. Os Indobráveis. Eu assisti bem pouco, mas posso comentar o que envolve o tema? Pode sim. Pode. A live é para isso mesmo. Quem venceu o debate, quem se saiu melhor, né? Quem teve bons argumentos. Ele é cristão aí, ó. Dos Indobráveis. Não, pode falar. Ele pode falar, Indobráveis. Você pode falar, pode ficar à vontade. Se quiser entrar, pode entrar. O link também está aí. Não tem problema. A questão é o seguinte, bicho, que o que a gente tem hoje de construção do cristianismo, que o Antônio trouxe lá que eu vi, né? Fotos lá de papiros, essas coisas, aquelas xerox e tudo, não tem como negar. Está lá as datações dos papiros, as construções do Novo Testamento. Não tem como você querer negar uma coisa que... Tá lá. Oh, tá travando. Vocês estão travando aqui para mim. Alô? Opa, eu tô ouvindo bem. Tá tranquilo, acho que é a sua internet. É a internet aqui a internet que tá falhando. Eu vou sair e vou voltar de novo, beleza? Vai para ver a internet. Para mim tá bom. Fala aí, os Indobráveis, né? Isso, meu Instagram, Os Indobráveis. Você estava no canal do... Tu estava no canal Ateísmo no Brasil, do Josué? Isso, eu tenho frequentado lá um pouco, lá, batendo carteirinha lá. Eu acho que foi na noite que eu participei. Acho que eu te vi lá. Às vezes eu vou lá e falo umas besteiras lá. Tudo bem. Não, pô, tem que bater papo mesmo, descontrair, conversar com a galera, aprender alguma coisa, ensinar alguma coisa, né? Exato. Independentemente, nós somos todos humanos, né? Exato, e eu que sou cristão, o legal de participar desses papos de canais ateus, que eu acabo até dando uma força para eles, porque as polêmicas ajudam, né, cara, a divulgar o canal de vocês. Então eu acho que é uma coisa legal, é um ganha-ganha. Sai uma briga boa ali, já viraliza. Isso é bom, pô. É isso aí. Então, você assistiu, cara, o podcast Três Irmãos, os debates lá que teve, Jason Ferreira, Antônio Miranda, com o padre e o Paulo Cogos? Perdão pela tosse aí, pessoal. Eu vi poucas partes, por isso que eu até comentei se eu podia comentar algo que envolve o tema, mas não especificamente do debate que aconteceu. Se por vocês tudo bem, eu posso falar, mas... Tudo jóia. Pra isso, tudo né? Jóia. O que você viu então, tá bom. Tá. Então, um tema que eu acho que envolve, né, bastante esses debates é com relação a como nós, como seres humanos, geralmente ateus, conseguimos julgar algo que para o cristão não está em sintonia, não está na mesma realidade, está numa outra. Então, como que eu gostaria de ilustrar essa diferença de realidades, né? Alguns parênteses aqui. Eu sou cristão desde os meus 11 anos, mas eu não sou especialista das escrituras, essas coisas. Então pode ser que muitas coisas dos originais eu não saiba responder, etc. Mas tá tudo tranquilo. Eu estou aqui para aprender também. Então eu falo mais da minha experiência vivida. Então acho que é um cristianismo menos teórico e mais prático, se eu puder colocar dessa forma. E sou um cristão, cara, medíocre, ser humano total. É um homem de pequena fé. Né? Se os caras que andaram com Jesus foram chamados dessa forma, imagina eu, né, que nem conheci pessoalmente. Então, enfim, são alguns pontos meus aqui, né? E qual que é a minha ilustração que eu faço para tentar colocar para os ateus o quão é difícil julgar a Deus. Então, o primeiro ponto,
Vocês se consideram pessoas justas? Eu também vou falar sobre mim. Mais ou menos e tal, né? De vez em quando sim, de vez em quando não. Mais ou menos isso, certo? Tá, eu também. Eu me considero também. Não me considero Pode falar? Acho que a gente busca fazer o mais correto possível, né? Lutar pela sobrevivência, se dar bem socialmente, né? Conviver um com o outro. Acho que é nesse ponto, né? O problema é porque, assim, a divindade que apresentaram para a gente, no caso para mim, para você, que eu já fui cristão um dia, é um Deus de amor, de justiça, essas coisas, que age na vida do humano, que defende, que cura, que salva. E quando a gente vai estudar as Escrituras e vê na prática, a gente vê que é diferente. Então, assim... Sim. Já vou entrar nesse ponto. Isso faz parte da evolução da mente humana, porque o humano ele é cético. Ele só vai pelo raciocínio lógico, e quando a gente descobre algumas coisas que não está batendo corretamente, a gente busca informação. Eu acredito que você também corra atrás das informações. Então a gente passa a estudar as escrituras que a nós foi mostrado, o Deus que a nós foi mostrado, os dogmas que a gente deveria seguir e que deve seguir, que funciona, que você vai ter isso na sua vida. E então a gente viu que não era realidade. Então, é isso que o cristão tem que fazer. Não precisa você largar da religião, mas você precisa entender um cristianismo mais saudável, porque esse cristianismo que trouxeram para a gente, ele é muito nocivo à saúde mental, é nocivo à sociedade, faz as pessoas cometer preconceito, racismo, crimes, e e ainda mais, pegar esses crimes e esconder debaixo do tapete, entendeu? Não assumindo os erros, né? E querendo ser mais o puritano possível. Né? A questão de acreditar em divindades, deuses ou demônios, isso não vem a questão. A questão é que o que está sendo propagado aí é totalmente fora da realidade. Né? E, assim, muitos cristãos que eu conheço, desigrejados, não aceitam assim, um Jesus da Bíblia, um Jesus milagroso, que afronta os judeus, que uma hora manda amar os inimigos, outra hora manda matar, outra hora diz que é para dar outra face, outra hora ele se ira e bate no próprio povo da sua etnia, que são os próprios judeus. Então, assim, é contraditório. Então, a gente, não, se ser cristão é ser bom e ser justo, então vamos ser bom e ser justo, pelo menos. Né? Sim. É contraditório? Por que é contraditório? Porque, assim, pregam para a gente a cura, a libertação. Esses caras que pregam milagres e campanhas, quando eles adoecem, eles não vão atrás dos milagres, eles vão atrás da ajuda humana, de especialista. Estou com um problema na coluna, estou com um problema no rins, no pulmão, no estômago, então vou no médico. Então não faz o que a Bíblia pede. Então, bem, se eles não fazem o que a Bíblia pede, então eles não acreditam nisso. Então, por que eu devo acreditar nisso se isso não está funcionando? Então é isso. Legal. Não, legal. Aí, só concluindo ali, né, o meu raciocínio, vocês comentaram que vocês também não se consideram 100% justos, assim como eu, né? E aí, a primeira reflexão que eu faço é como, então, nós, injustos, conseguimos julgar a justiça de um ser, né? Nesse caso, Deus, se a gente, com os seres humanos, já é difícil julgá-los, porque a gente já consegue fazer um processo de empatia de ser humano para ser humano, imagina se esse Deus realmente existe, e eu creio como cristão que existe, mas imagina se ele existe de fato, como que seria? Aí eu criei uma ilustração para tentar traduzir esse meu sentimento, esse meu pensamento de como a gente poderia estar distante de conseguir julgá-lo corretamente. Aí a ilustração é o seguinte: imagine que eu sou Deus, eu, os indobráveis, né? E imaginem que as minhas bactérias, eu tenho uma bactéria lá dentro de mim, até e a Rio está cristã, e elas estão debatendo, discutindo, certo? Imagine que eu pego uma vacina que é algo, entre aspas, mal, estou injetando vírus dentro de mim, o vírus é mal, né? Então eu estou injetando o mal, eu estou ou provocando ou permitindo, aí você tem duas linhas de cristãos para isso, certo? Aqueles que falam que Deus cria o mal ou aqueles que falam que Deus permite. Então, não tem problema qual é a bifurcação aqui. Eu estou usando o exemplo que atende as duas. Então, eu como Deus, estou colocando a vacina dentro de mim ali,
eu não estou preso aos detalhes, todos os detalhes dessa ilustração, mas é o único detalhe de como as bactérias podem conseguir me julgar, os indobráveis, eu sendo Deus. Então, eu coloquei, provoquei ou permiti o mal da vacina, que é um mal para algo bom, mas as bactérias dentro do meu corpo poderiam falar assim, ué, os indobráveis não existem. Se ele existir, ele é um Deus mau, porque ele está permitindo o mal, ou ele está provocando o mal. Então, para quem está numa realidade de um sistema ali embaixo, fechado e tal, que não consegue entender o todo, e nós não conseguimos entender todo, nós estamos aprendendo sobre o universo, quantos por cento será que a gente sabe do oceano? Quantos por cento a gente sabe do universo? Então, é um conhecimento que está muito ainda distante para nós, né? Então, qual que é o meu ponto? Imagine, então, essas duas bactérias, a bactéria Ateia e a que está falando. Então, é estranho, por que será que os indobráveis, que é Deus, está permitindo ou provocando o mal da vacina? O que é a vacina? Vem aqui, destrói um monte de, né, morre um monte de anticorpos dos nossos amigos aqui, morre um monte de criaturas, enfim. E como é que é esse negócio? Por quê? Porque as bactérias, se a bactéria ateia fazer essa pergunta para a bactéria cristã, fala assim, ó, mas e aí, me prova então que os indobráveis existem? Se elas estão num sistema que é de outra realidade, fica muito difícil provar, né? Então, assim, aí a bactéria cristã vai falar, não, olha aqui, olha os tecidos, né? Olha os órgãos aqui, enfim, olham coisas que talvez aponte para o Deus indobrável existir. E a bactéria até vai falar, não, você não consegue me provar, faz ele aparecer aqui na minha frente. Então, assim, essa é uma pequena ilustração que eu criei para tentar defender o meu ponto de que eu acredito que, seja ateu ou não, é muito difícil julgar corretamente alguém que criou as próprias regras, alguém que estaria, entre aspas, fora das regras. É isso, é só o meu ponto aí. Era isso. Eu só não sei seu nome, perdão. Rogaciano. Ô, Rogaciano, esse é o meu ponto, pode falar. Então, cara, assim, na questão do caráter dos deuses a nós apresentado, cada livro, Zen de Avesta, que é um livro do zoroastrismo, que é uma religião da Pérsia, da antiga Pérsia, que hoje é o Irã, ao qual deu toda ali construção para o judaísmo, para o islã, para o cristianismo, a gente pode julgar o caráter desse Deus, porque dentro das escrituras desse povo, ali diz o que aquele Deus quer que os humanos façam, né, e o seu caráter. A Bíblia, o Antigo Testamento, mostra o caráter do Deus judaico, ali, o Deus judaíta, e no Novo Testamento mostra o caráter do Deus Jesus, que é filho desse Deus do Antigo Testamento. Aí tudo bem, nós humanos tem como, dentro do nosso, isso já é filosofia, dentro da nossa linha de pensamento, do nosso convívio social, das nossas regras morais, da nossa sociedade que a gente vive, a gente tem como moldar o caráter desse Deus, desses deuses aí. Mas, porém, suponhamos que exista um Deus que dá força para que todas as coisas aconteçam. Mas vamos colocar que ele não está nem aí para quem faz o bem, para quem faz o mal, né? Para favorecer a um ou a outro. Ele fez, ele dá força para tudo acontecer, mas ele não está nem aí. A questão é o seguinte, que os deuses mostrados a nós são tudo mau caráter, carrasco, fascista e que promete e não cumpre. Ou seja, a característica de um humano corrupto. A mesma coisa de uma característica de um político corrupto. É aquela coisa que você tem que ir lá, se esforçar, trabalhar, correr atrás, conseguir para depois atribuir a ele. Você tem que fazer o bem pela sua própria convicção humana, a sua empatia pelo sofrimento do outro, e dizer que foi ele que lhe deu essa capacidade. Entendeu? Tudo bem. Todas as pessoas que a gente tem de religiões, elas vão moldar cada crença no seu Deus. Por exemplo, o cristão, o cristianismo não é unânime na questão do caráter de Jesus, ou do Deus judeu. Deus quer isso. Deus quer que você faça isso. Deus não defende esse tipo de pessoa assim. Por quê? O que ele não gosta, ele vai dizer que Deus não defende aquilo. Já aquela pessoa que acha que está fazendo, que para aquela outra pessoa, não, fulano acha que eu estou fazendo uma coisa errada, mas Deus me ama mesmo assim. Aí ele vai dizer, Deus não te ama porque tu está fazendo uma coisa que aborrece ele. Mas por quê? Porque eu não acho correto. Então, ou seja,
o ser humano, ele molda o caráter do Deus que ele acredita de acordo com o seu caráter e concepção. Então, por isso que eu digo assim, nós Concordo. humanos estamos tentando fazer o melhor possível para sobreviver, né? Só que a gente pensa, mas como é que eu vou julgar o caráter de uma divindade se eu não sou perfeito? Bem, no meu ponto de vista, os deuses mostrados para a gente, até os dias de hoje, são deuses questionáveis e tem que ser julgado o seu caráter. Porque ali, por exemplo, o Deus judaico é um Deus que escolhe um povo, aborrece as outras nações porque adoram outros deuses, no caso, não gosta das suas regras, dos seus costumes e pede para aquele povo que ele escolheu se afastar deles. Entendeu? E aí, por que, se ele é amoroso e justo, por que ele não se apresentou para todos esses povos também ao mesmo tempo, não só para o povo judeu? E disse: olha, vocês estão errados. Isso que vocês estão seguindo são deuses falsos. Eu sou o verdadeiro. Por quê? Porque eu estou me manifestando para esse povo e agora para vocês. Mas não. Está entendendo? Ele vai e aborrece outras nações e favorece a uma. Mas por quê? Está dentro do livro? Seja verdade. Porque o povo que escreve a respeito desse Deus, ele vai escrever para defender o lado deles, a religião deles, a política deles, o povo deles. E quem vai fazer isso? Quem está no poder, dominando aquele povo. Está entendendo? Se fosse os brasileiros hoje em dia escrevendo uma Bíblia, ou seja, um livro que testifique de um Deus, eles vão escrever para defender o lado deles. Eles não defender os Estados Unidos ou a Austrália, ou seja, qualquer Eu outra tenho um ponto coisa. sobre isso, pode falar. Deixa eu dar só um Legal. salve aqui, viu? Rapidinho. Fala. Nossa, o pessoal do podcast Três Irmãos apareceu. Salve, pessoal. Obrigado pela moral de todos vocês e por reagir a esses 3 episódios que realizamos esta semana. Parabéns para vocês aí, viu, do podcast Três Irmãos. Parabéns, porque vocês estão dando oportunidade, né, a pessoas que pensam diferente. Não, assim, em questão da propagação do ateísmo, mas o pensamento crítico a respeito de Bíblia, cristianismo, né, a respeito da teologia apresentada aí, né, pelos pastores. Foram belas lives, belos debates, né? Até então, aí, respeitoso pela parte do padre, do Antônio Miranda, do Jason, né, do Paulo Cogos também. Embora teve os seus deboches ali, mas faz parte do processo, né? Porque a galera também incita também. E parabéns para vocês, porque, assim, tem vários outros podcasts que tem milhares de seguidores, milhões no caso, né, que não dá oportunidade a pessoas neutras em assunto. Pessoas como, suponhamos, um Sabino da vida, um professor Marcos, um professor José Alessandro, pessoas que realmente levam a teologia neutra, sem passar pano para ateu ou para cristão. Então, estão de parabéns e tomara muito que cresça aí, né, o canal de vocês, que vocês possam levar não só ateus, mas também apologetas também, né? Faz parte do debate acerca das coisas. Porque a realidade é uma só. Infelizmente, o que a gente tem é a realidade para mostrar para as pessoas, né? Quanto a quem é religioso, a única refutação é mostrar as suas escrituras como estão corretas, que funcionam na prática, que é a verdade, né? Eu faço igual o biólogo Henrique. O biólogo Henrique, olha, já faz anos que milhares de outros biólogos tentam refutar a teoria da evolução, mas não conseguem. Porque até uma coisa interessante, a medicina só funciona em cima disso, da evolução, da mutação dos seres vivos. Então, valeu a todos. O Emerson aqui, o Emerson Alves, ele coloca, é uma pergunta para você. Não considera justo avaliarmos o Deus bíblico como os critérios morais bíblicos, ou seja, pela regra divina, ou regra divina? Gostei da pergunta, hein? Posso responder? Gostei. Pode responder, fica à vontade. Legal. Emerson, né? Fala, Emerson, beleza? Eu tenho um ponto que eu acho que eu vou tentar matar 2 coelhos numa paulada só. Com o ponto que foi trazido aqui, né? E o teu, o Emerson. Que é o seguinte. Eu, nesses anos que eu frequentei a igreja,
A minha fonte de aprendizado da Bíblia foi escolas dominicais, né? Para quem não sabe, aí todo domingo de manhã a gente estuda a Bíblia, e nos cultos também, né? As pregações dos pastores. Como eu falei, então, alguns detalhes ali a fundo, originais, eu não tenho tanto conhecimento, alguns eu sei, tá? Então, o que eu entendo